Deixa aí no seu colo, que será o livro que nós vamos estar fazendo a leitura nessa noite. Amém, amados? Que a paz de Deus esteja sobre nós nessa noite, que a presença de Deus já possa ter envolvido a sua vida aí nessa noite, assim como já tem me envolvido nesse lugar, porque a presença dele é real, mas eu costumo dizer que não tem como a gente chegar num lugar como esse, e se o nosso coração ele estiver aberto, né, e desejoso de adorar ao Senhor, não tem como a gente entrar e sair sem sentir a presença dele. Muitas das vezes a gente não consegue sentir, a gente não consegue perceber, porque a gente vem com o coração fechado, amado. E no início que eles louvavam aqui, eles ministraram muito isso, né? Abra a porta, isso foi enfatizado. E nós precisamos abrir a porta no nosso coração, só que tem dias que às vezes a gente chega aqui com o nosso coração fechado, com o nosso coração travado, e é por isso que às vezes você não consegue sentir, não consegue perceber o que o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração. Às vezes a presença de Deus ela está se manifestando, mas você não sente, porque o teu coração está fechado, está angustiado, está triste com alguma coisa, está temeroso. Mas que nessa noite, amado, você possa jogar por terra todo o medo, tudo aquilo que está no teu coração aí, impedindo de você ouvir a voz de Deus, de sentir a presença dEle, as preocupações pelo dia de amanhã, pela semana que se inicia, projetos, eu sei lá o que você tem planejado na sua vida, mas às vezes a gente entra aqui num domingo, né, um dia de culto, e aquilo que a gente ainda vai viver durante a semana fica martelando na nossa cabeça, e aquelas preocupações não deixam você se conectar com o Senhor. Mas que nessa noite você possa jogar isso por terra dentro de você. Porque eu sei também que isso são estratégias malignas para roubar de nós, para roubar, furtar aquilo que Deus já preparou para as nossas vidas nessa noite. Aquilo que Ele preparou para você, aquilo que Ele determinou para a sua vida, já está liberado, amado, sobre a sua vida nessa noite. Mas você precisa de jogar por terra as distrações. Você precisa dizer, Senhor, nada vai me atrapalhar, eu vou ouvir a Tua voz nessa noite. Então começa a jogar por terra esses bloqueios, amados. Entra aqui nesse lugar livre. Entra liberto. Entra nessa noite com a sua mente, eu quero ouvir a voz de Deus. Para de pensar em outras coisas, para de duvidar, para de descrer, para de ficar contestando, para de analisar. Quantas vezes a gente entra por essas portas, hoje eu vou analisar. Hoje eu vou ver, hoje eu vou ver se vai bater. Hoje eu vou ver se vai servir para mim, amados. Deus quer falar com você. Limpa teu coração. Limpa teu coração e deixa Ele trabalhar. Diga, Senhor, tudo que Tu tem para mim, eu quero nessa noite. Tudo que o Senhor tem para mim, eu não vou desperdiçar. Amém, amados? Porque Ele é fiel para cumprir nas nossas vidas tudo aquilo que Ele determinou. Então, já te dei tempo aí o suficiente, que eu sei que tem gente que acha dificuldade de encontrar esse livro, então já usei essa estratégia, dei bastante tempo para vocês procurarem. Não tem mais ninguém perdido não, né? Às vezes até eu, amados, até eu dou uma enrolada aqui. Eu falei, Jesus, me lembra aqui onde está a Ruth. E às vezes é um livrinho pequenininho, a gente quase não lê. Mas tiraram da Bíblia, olha aí a heresia. Tiraram não, a gente que está lendo pouco ele. Amém? Então vamos lá, amados. Livro de Ruth. Se tem alguém aí ainda com dúvida, você vai lá para o início da Bíblia, volta aí as folhas, lá passa por Josué, Juízes. Depois de Juízes você vai encontrar o livro de Ruth. Capítulo 1, a história tem por título assim, Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. É uma história já um pouco conhecida, mas eu creio que Deus, né, tem algo novo para nos revelar nessa noite. Diz assim a palavra de Deus, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar no campo de Moabe, ele e sua mulher. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem, Elimeleque, e o de sua mulher, Noemi, e os de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais
tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e de outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Eu vou pular aqui um pouquinho, amados, para que a gente possa não tomar muito tempo e se ater naquilo que o Senhor ele quer falar. Então, vamos lá para o versículo. Vamos lá por versículo 13. Esperá-los-eis. Versículo 13 não, perdão. Versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te abandone e te deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém, amados? Eu quero que você preste bastante atenção, e eu vou já te dar o tema dessa palavra nessa noite, para que você já possa ir refletindo, porque foi assim que o Senhor ele trouxe ao meu coração, quando eu comecei a ler, a meditar, a estudar esse texto, nesse dia de hoje, e o tema dessa palavra é o peso de uma escolha, né? Então, grava aí no teu coração isso, repita isso, né, no teu coração, para que isso fique gravado aí, o peso de uma escolha, porque foi exatamente isso que eu consegui entender quando eu lia, amados, esse texto nesse dia, porque nós bem sabemos que todos nós temos a capacidade de tomarmos decisões, de fazermos escolhas, né? Todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, né, por diversas vezes, já tomamos decisões, já fizemos escolhas e ainda vamos tomar muitas outras, né? E ainda vamos fazer muitas escolhas. E às vezes, para muitos de nós, isso nos assusta. Eu, particularidade minha, não gosto de ter que tomar decisões. Não gosto de fazer escolhas, porque geralmente eu sempre fico com medo. Porque eu acho que decisões e escolhas na nossa vida são coisas muito importantes, que também toda ela tem as suas consequências. Então, dependendo das decisões que eu tomo, ou melhor, cada decisão que eu tomo na minha vida, cada escolha que eu faço na minha vida, eu sei que eu terei que arcar, que viver, conviver com uma consequência. E o pior ainda, o que nos faz às vezes ter mais medo, porque nós sabemos que muitas das vezes, quando nós tomamos uma decisão ou fazemos uma escolha na nossa vida, aqueles que estão ao nosso redor, dependendo da nossa escolha, dependendo da nossa decisão, eles também vão fazer parte daquilo ali. Eles também, amados, vão desfrutar daquela sua escolha, daquela sua decisão. Eles também terão que lidar com as consequências das nossas decisões. E logo de cara, o início dessa história vai nos mostrar isso muito claramente. A Bíblia vai dizer, como nós começamos a ler aqui, que um homem chamado Elimeleque, de Belém de Judá, o que ele vai fazer? Ele vai tomar uma grande decisão. Ele vai fazer uma escolha. Por quê? Mediante ao quê? O que estava acontecendo? Né? O que levou esse homem a tomar essa decisão, essa escolha? A gente leu aqui que na terra de Belém de Judá, lá em Israel, estava havendo o quê? Uma grande fome.
A Bíblia vai dizer que a terra vai passar, amados, aquela terra vai passar por uma fome grande. E por causa dessa fome, aí Elimeleque vai tomar essa decisão e vai levar junto com ele a sua esposa e os seus 2 filhos para a terra de quê? De Moabe. Especificamente, a Bíblia diz os campos de Moabe. Por quê, amados? Os campos de Moabe. Eu creio, amados, que quando eles olham e começam a fazer comparação com os campos de Moabe, eles começam a ver que aparentemente ali há vida. Ali há uma esperança de haver uma produção de alimento. Ali há uma esperança de haver alimento todos os dias, sabe? Provisão todos os dias na sua vida, coisa que ali em Belém de Judá, naquele momento, estava tendo escassez. Não tinha exatamente uma certa provisão para as suas vidas. Então eles começam a comparar. Olha, os campos de Moabe. Olha como estão os campos de Moabe. Olha como são verdes. Olha como são maravilhosos. Olha como ali tem provisão. Olha como tem mantimento. Olha como a gente pode desfrutar. Olha o que a gente pode fazer. Talvez a gente pode plantar. A gente pode produzir. Olha quantas coisas Moabe de repente tem para nos oferecer. Em comparado com essa terra de Belém, que está pobre, que está escassa, que não tem pão, que falta mantimento. Mas a história nos diz, e muitos de nós já sabemos, que o significado, amados, de Belém, da palavra Belém, do lugar Belém, a casa do pão está faltando pão. A casa da provisão, a casa que produz o pão, está faltando pão. Então, o que eu vou fazer? Se na casa do pão está faltando pão, eu vou embora. Eu vou buscar um lugar que providencie o pão para mim. Eu vou buscar outros artefatos. Eu vou buscar outras propostas. Eu vou buscar outros planejamentos. Eu vou planejar outras coisas para a minha vida. Eu vou pegar outras rotas. Vou pegar outros atalhos, porque talvez essa nova etapa das nossas vidas seja melhor do que aqui em Belém. Talvez em Moabe a gente consiga ser mais feliz, a gente consiga encontrar aquilo que a gente precisa. Então eles vão partir daquela terra. A fome faz com que Elimeleque parta em busca de alimento, em busca de sustento para que eles não morram de fome. Mas é interessante que eles saem de Belém para buscar alimento para não morrer. Eles saem de Belém buscando um lugar para que eles possam viver plenamente. Mas a história vai contar exatamente o contrário, amados. A história vai nos dizer que ao chegar ali, a primeira pessoa que vai perecer e vai morrer é exatamente Elimeleque. Aquele que fez aquela escolha e tomou a decisão de sair de Belém por causa da fome. Então, quando ele chega em Moabe, ele não consegue nem mesmo começar a planejar a sua vida ali, porque logo cedo a sua vida será ceifada. Aí, depois disso, a palavra vai dizer que também os seus 2 filhos vão falecer, vão morrer. E o que restou? Somente a sua mulher, Noemi, e as suas 2 noras, Ruth e Orfa. E é contraditório demais, amados, porque eu não canso de parar para pensar nisso. Alguém que sai, preste atenção nisso. Porque alguém que sai em busca de melhoria de vida, alguém que saiu buscando uma vida plena, alguém que saiu buscando felicidade, alguém que saiu buscando provisão, alguém que saiu buscando segurança, alguém que saiu buscando satisfação, mas não vai encontrar nada disso, não vai dar nem tempo de desfrutar de nada disso, porque vai morrer naquela terra que achou que era a terra da sua alegria. Naquela terra que achou que era a terra da sua provisão. Naquela terra que achou que era a terra que Deus talvez tinha preparado para ele e sua família, mas não era. A terra que Deus tinha preparado para Elimeleque, para Noemi, para sua família, para seus filhos, era exatamente Belém de Judá. Mas como assim?
Mas está dizendo que está faltando pão lá. Está dizendo que a fome está batendo, não interessa. Era exatamente lá que eles deveriam permanecer. Era exatamente lá que eles deveriam ficar e esperar a provisão do Senhor. Então começa a perceber o peso de uma decisão, o peso de uma escolha nas nossas vidas, quando essa escolha, quando essa decisão, ela não vem do coração de Deus para nós. Percebe o peso, o poder de uma decisão e as consequências trágicas que essa decisão, que essa escolha que nós fazemos tem na nossa vida, quando essa escolha e essa decisão não é ajustada, não está alinhada com o coração do nosso Deus. Quando essa não é a direção que o Senhor tem para nós, essa não era a direção, amados, que Deus tinha para Elimeleque. Não foi a voz de Deus que Elimeleque ouviu dizendo assim: vai para os campos de Moabe, porque lá eu vou te abençoar. Não foi a voz de Deus que Elimeleque vai ouvir quando ele toma a sua família e parte para uma terra estranha. Não foi a voz de Deus que disse para ele: vai, que eu serei contigo, que eu vou te respaldar. Mas quando a gente sai em busca de algo que o Senhor não nos mandou buscar, quando a gente sai em direção a um alvo que o Senhor não nos mandou ir, amados, se prepare, porque as consequências serão trágicas nas nossas vidas. Se prepare, porque Ele não irá te respaldar. E quando você voltar dizendo: Deus, eu fui, e não aconteceu como eu esperava, e não está sendo como eu sonhei, como eu planejei, Senhor, eu estou infeliz, Senhor, eu estou frustrada, Senhor, eu estou sofrendo naquela terra. Deus vai dizer para você: filha, mas eu não te mandei ir. Filho, eu não te direcionei. Filho, tu não ouviu a minha voz. Filho, tu não orou mais. Tu não me perguntou. Você simplesmente foi buscar aquilo que o teu coração desejava. Buscar aquilo que você julgou ser necessário para você naquele momento. E aí eles vão começar a colher as consequências, mas o problema todo é que Elimeleque já está morto. Você consegue entender isso? Elimeleque já está morto, não está vendo mais nada, não está sentindo nada, não está sofrendo mais nada. Os seus 2 filhos também estão mortos, também não veem mais nada, não sabem de nada, não estão tendo que conviver com aquelas consequências. Mas quem fica para conviver com as consequências é Noemi e as suas 2 noras. São aquelas mulheres que agora estão indefesas naquela cidade, que estão sem provisão, que estão sem nada, que estão piores do que saíram. Perceba isso, estão piores do que saíram, amados. Por causa da escolha do marido, por causa da escolha daquele homem. Então é noite de nós começarmos a parar um pouquinho nessa trajetória louca das nossas vidas. É noite que o Espírito Santo está dizendo a alguns filhos, porque ele só fala isso para filho. Se ele está falando isso aqui, se ele te trouxe aqui nessa noite, é porque você é filho, você é amado. É porque ele tem obra na sua vida, ele tem um propósito na tua vida e ele não quer que você se perca nesse propósito. É porque ele quer te trazer de volta para dentro do propósito, para dentro da vontade dele. É porque ele não quer que você sofra ou que você continue sofrendo essas consequências. É porque ele não quer te ver morrer, perecer nessa terra estranha. Então, se ele está falando contigo nessa noite, é noite de você abrir os seus ouvidos, abrir o seu coração à voz do Espírito Santo, nessa busca desenfreada pelo que você quer, a todo custo, custe o que custar. E parar um pouquinho e dizer: Deus, será que está valendo a pena? Deus, para onde eu estou indo? Para que eu estou indo, Jesus? Ei, porque o Espírito Santo testifica, mas eu estava ali louvando, engrandecendo a Deus. Porque assim que eu cheguei, o primeiro louvor que eles começaram a cantar foi esse: se a casa está cheia. A casa está cheia, mas se o meu Senhor não estiver, ela estará vazia. Se a casa está cheia, mas a presença de Deus não está nela.
Se nós estamos cheios de coisas, mas a presença de Deus já está longe de nós, e estamos vazios dela, querido, o caminho final é morte. O caminho final é morte. Mas ainda que a casa esteja vazia, ainda que na terra haja fome, ainda que na terra tenha escassez, ainda que na terra esteja sendo desprovida de muitas coisas, mas se a presença de Deus estiver ali, é o suficiente, é tudo que nós precisamos. É tudo que você precisa. Mas tem fome na terra. Tem fome na minha casa. Está faltando pão, está faltando sustento. Está faltando a provisão, mas Deus está dizendo, se eu estiver, você tem garantia de todas as coisas. Se eu estiver, você tem tudo que você precisa. Elimeleque não entendeu isso, querido. Elimeleque não pensou nas consequências, Elimeleque não parou para buscar a direção do Senhor, saiu agindo assim, com os pés, enfiando os pés pelas mãos. Saiu descontrolado, pensando naquilo que quer, naquilo que precisa. E quantas das vezes aquilo que nós julgamos, que nós precisamos, é exatamente a causa da nossa ruína. Porque nem sempre aquilo que a gente julga que nós precisamos, que é necessário para a nossa vida, é aquilo que realmente a gente precisa. Deus, Ele conhece o seu coração. Deus, Ele conhece a tua estrutura. Deus, Ele conhece o teu futuro. Ele conhece a tua casa, a tua família. E Ele sabe o que você pode suportar. Ele sabe exatamente o lugar que Ele tem para você. Ele sabe aonde você precisa estar, o lugar que você precisa habitar, a forma como você precisa viver. E é por isso que muitas das vezes Ele diz assim, filho, eu não te dou mais, eu te dou até aqui. Porque se eu te der mais, você sai da minha presença. Filho, fica na fome, mas fica aqui. Porque talvez se eu te der, se eu abrir as comportas dos céus e se eu abastecer a tua casa hoje, você sai da minha presença. Talvez existam pessoas que entraram aqui hoje dizendo assim, Senhor, mas eu não saio dessa prova. Senhor, eu não saio dessa escassez, eu não saio dessa luta. E talvez Deus esteja tentando dizer para você, filho, ainda não está pronto. Você não sai porque você ainda não está pronto. Porque se você sair agora, tu se perde de mim. Porque se você sair agora, tu se perde do propósito. Mas quando você estiver pronto, quando você estiver preparado, eu darei a você muito mais do que tu tens me pedido. E nós vamos ver isso aqui na palavra. Que quando a gente está pronto, quando a gente está dentro do propósito, a gente recebe muito mais daquilo que a gente precisa. A gente recebe muito mais daquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Mas longe da vontade de Deus, longe da terra que o Senhor separou para nós, longe da presença de Deus, porque essa terra aqui, eu creio nisso, que essa terra representa a terra de Belém, a casa do pão. Ela nada mais representa do que a presença de Deus, a casa de Deus, o lugar da sua habitação, o lugar onde Ele se revela, o lugar onde o seu amor é revelado. O lugar onde nós temos intimidade com Ele, onde nós vivemos com Ele, onde nós temos comunhão, onde nós o vemos face a face. O lugar onde Ele habita e a sua bênção ali está. E quando a gente sai de Belém, o que representa aqui é que a gente saiu da presença de Deus. Sair de Belém significa sair da vontade, do centro do querer do Senhor. Sair de Belém significa sair da presença dEle, do propósito dEle, em busca daquilo que nós queremos viver, em busca daquilo que nós achamos que é necessário, que nós estamos precisando. As consequências dessa decisão, fora da presença de Deus, da sua bondade, eles vão colecionar algumas coisas, e vejamos algumas.
longe da presença, do lugar, do propósito de Deus, Elimeleque, sua família, vão colecionar perdas. Primeiro o marido, depois os filhos. 3 perdas ao mesmo tempo, por causa de estar fora da presença de Deus, de se afastar do lugar onde Deus habita, de se afastar do lugar da promessa, de se afastar do lugar da provisão, do lugar de encontro com o Senhor, do lugar de intimidade com Ele. O que a gente coleciona? Perdas. Quantas vezes tem sido assim na nossa vida? Quantas vezes tem sido assim na sua vida? E você não entende o porquê. Mas talvez nessa noite você tenha sido um colecionador de perdas. Talvez nessa noite você tenha tido algumas perdas e você não está entendendo porquê. Mas Deus está falando com você, essas perdas são consequências de você ter saído do meu propósito. São consequências que eu tenho permitido na sua vida, porque você saiu da minha presença. Porque você saiu do lugar de intimidade, do encontro com o Senhor, de onde eu me revelo, de onde eu escolhi para você estar. Ah, queridos, porque nesse tempo, tem sido tempos difíceis onde nunca se viu uma igreja tão independente como a igreja desse século. Aonde nós escolhemos onde nós queremos estar. Aonde nós escolhemos aonde a gente quer congregar, aonde a gente quer adorar, aonde a gente quer servir a Deus, como a gente quer servir a Deus. Quando Deus está dizendo, é em Belém, é lá que eu estabeleci. Mas eu quero os campos de Moabe, porque eles são mais belos. Eles têm mais estrutura para me receber. Eles têm pão para me dar, eles têm provisão, eles têm alegria para me dar. Tem? Por que se quando tu chegou a primeira coisa que aconteceu foi morte? A primeira coisa que você recebeu foi perda. Sabe por quê, querido? Porque não há provisão, não há alegria, não há plenitude, não há vida plena sem a presença de Deus e fora do lugar que Deus estabeleceu para você. Então é tempo da igreja parar com essa independência. É tempo de nós dizermos, Senhor, eu quero voltar a ser dependente de Ti. Eu quero voltar a ser dependente da Tua voz. Eu só quero dar um passo quando o Senhor me falar. Eu só saio daqui se o Senhor falar no meu ouvido, vai para aquela terra assim como Tu falou a Abraão. Porque Abraão foi, mas direcionado por uma voz. A voz de Deus. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Então ele vai. Mas Deus não falou para ele qual era a terra. Não falou, mas disse vai. E quando Deus diz vai, a gente nem precisa saber para onde. A gente bota a mala e vai embora. E no caminho ele vai revelando o processo. E no caminho ele vai mostrando a vontade. Mas quando a gente faz a mala, sem a direção, sem a voz de Deus dizer vai, no caminho a gente vai colecionando perdas, derrotas, amarguras, tristezas, frustrações. Porque arrumou a mala antes do tempo. Colocou na mala o que não devia. Foi para o lugar onde não deveria ir. Está fora do propósito de Deus. Cuidado, queridos, porque o Espírito Santo veio te alertar nessa noite, porque Ele te ama. Porque Ele quer ver você dentro do propósito, Senhor. Ele não quer ver você morrer nessa terra estranha. Ele não quer ver você lá naquele campo bonito de Moabe, mas morto, entristecido, perdido, desorientado, longe do seu amor, longe da sua presença, longe da sua comunhão, longe da intimidade com Ele. Talvez lá tenha tudo que você idealizou. Talvez lá tenha tudo que você disse que precisava. Tem, eu sei que tem. Tem lugares que a gente olha e diz assim, Senhor, é tudo que eu sonhei, é tudo que eu precisava. Mas Deus está dizendo assim, mas não é tudo que eu tenho para você, não é tudo que eu idealizei para você, não é tudo que eu sonhei para você, e não é o lugar que vai te trazer vida. Não é o lugar que vai te trazer alegria, não é o lugar que vai te abastecer, que vai suprir você, que vai te trazer segurança. O lugar é bonito, o lugar é maravilhoso, o lugar tem estrutura, o lugar tem tudo, mas não é o
como centro da vontade de Deus. Então, antes de sofrer as consequências, volta hoje. Não espera ter que colher os frutos, mas corre hoje de volta para o propósito do Pai. De volta para o lugar que você jamais deveria ter saído. Para hoje, como eu falei. Para hoje. Na nossa vida desenfreada, nesse desespero de conquistar, de ter, de fazer, de buscar, de ter que construir, de ter que fazer, de ter que... Você não tem que fazer nada, você só tem que buscar a direção certa. Você só tem que ouvir a voz do Espírito. Porque tem gente que leva uma vida desesperada. Eu tenho que criar, eu tenho que construir. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não prover, ninguém provê. Se eu não realizar, ninguém vai realizar. Mas eu tenho que fazer. E Deus está dizendo, você só tem que viver o meu propósito. Você só tem que estar no lugar certo, no lugar aonde eu determinei. Porque se você estiver posicionado, o resto eu faço. O resto eu vou prover. Ele vai prover, querido. Mas enquanto nós não entendemos isso, a gente fica, batendo cabeça, se enchendo com as coisas desse mundo, enchendo as nossas casas, enchendo, abastecendo, mas dentro de nós há um vazio eterno e infindável. Mas dentro de você, no fundo, você sabe que tem algo faltando, como foi ministrado aqui, que precisa ser preenchido. Tem alguma coisa que não está te preenchendo, e eu estou falando isso porque eu sei que o Espírito Santo te conhece, e Ele te sondou essa semana, e ainda essa semana, você se sentiu assim, tem algo que não está me preenchendo. Tem algo que está me corroendo por dentro, tem uma falta. E aí, deixa eu falar. Deixa eu falar o que o Senhor trouxe agora no meu coração. E aí, sabe qual é o problema? Porque quando começa esse turbilhão de coisas, vê se não é assim. Quando começa essa agonia, esse negócio dentro de nós, sabe, essa tristeza, essa angústia que a gente não sabe de onde vem. Aí a gente precisa achar, a gente tem que querer achar um motivo. Aí a gente começa a pensar, como foi falado aqui, mas a minha vida está boa. Mas eu tenho um carro, eu tenho uma casa maravilhosa, o meu bolso está cheio. Eu estou onde eu desejo, eu estou exatamente no lugar que eu sonhei, que eu construí, que eu planejei. Mas tem alguma coisa aqui dentro que não está batendo. Mas tem alguma coisa aqui dentro que está me corroendo. Tem uma saudade de algo que eu não sei o que é. Tem um desejo por algo que eu não sei o que é, porque aparentemente eu já realizei todos. Eu já matei o desejo de todas as coisas, assim como Salomão. Ele vai dizer assim, tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não neguei. Olha que coisa tremenda. Tudo aquilo que eu pus os olhos e que eu desejei, eu fui lá e peguei, porque eu podia, porque eu tinha condição. Eu tinha dinheiro, então se eu queria mulheres, eu ia lá e pegava. Se eu queria fazendas, eu ia lá e comprava. Se eu queria mais uma junta de bois, eu ia lá e pagava. Se eu queria comer as maiores delícias da terra, eu ia lá e trazia, os meus servos faziam e colocavam a mesa posta diante de mim. E ali eu me fartava. Mas ele vai dizer no final de sua vida, como alguém que está frustrado em lembrar a futilidade da sua vida. Ele vai dizer assim, mas tudo isso, vaidade, diz o pregador. Ele vai dizer, em nada disso tive contentamento, em nada disso me satisfez. Está faltando alguma coisa. Está faltando algo. Sabe por quê? Porque não adianta a gente ter tudo, e tudo que os nossos olhos desejar, a gente dar a Ele, e não tiver a presença de Deus dentro de nós, e não tiver a glória de Deus, e não tiver dentro do propósito dEle, do lugar que Ele estabeleceu para nós. Quando nós não estamos no lugar que Ele estabeleceu para nós, jamais conseguiremos ser felizes. Eu sempre falo isso. A gente pode ter até alguns momentos de alegria, a gente pode ter muitas alegrias, mas felicidade plena só dentro do propósito do Senhor, amados. Só dentro da vontade dEle, da chamada dEle para mim e para a sua vida.
E Ele está te falando nessa noite: ei, filha, para onde você está indo? Do que você está fazendo com a sua vida? Com o propósito meu na tua vida. Longe da presença de Deus, colecionamos perdas, mortes, amarguras, frustração, falta de provisão. Mas eu louvo a Deus que na presença de Deus sempre há provisão. Na presença de Deus sempre há cura para as nossas dores. Na presença de Deus sempre há restituição para cada perda que sofremos. Na presença de Deus há vida para cada morte. Há ressurreição para cada vida que morre. Para cada coisa dentro de nós que vai morrendo pouco a pouco, Deus diz assim: na minha casa tem restauração. Morreu porque foi para longe, mas aqui na minha casa, debaixo da minha cobertura, no lugar que eu estabeleci para você, aonde eu habito e aonde tu deverias estar, tem vida, tem ressurreição para isso que está morto dentro de você hoje. Tem cura para essa enfermidade, tem cura para esse problema. Tem solução para essa dor incurável dentro de você. Tem preenchimento para esse vazio que você está dando nomes e dizendo: é porque eu não tenho isso. Está faltando isso. Deus está dizendo: não é isso que te falta. É voltar para o meu propósito. É voltar para o centro do meu querer. E você está correndo o mundo, precisando, buscando. Não, eu vou buscar lá, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou realizar. Porque quando eu encontrar isso aqui, eu vou ser pleno e feliz. Quando eu tiver isso aqui, acabou. Aí eu vou ser feliz. Não vai. Não deixa o inimigo te iludir. Essa infelicidade tem nome, essa insatisfação tem nome, essa agonia, essa angústia tem nome. É a falta da presença, é a falta de estar no lugar aonde o Senhor escolheu para você estar, querido. É a falta de Belém, é a falta de estar na casa do pão. É preciso voltar para a presença do Deus vivo. É preciso voltar para a casa do pão, porque lá não falta provisão, lá não falta alegria, lá não falta plenitude. Lá pode até, amados, faltar por algum momento alguma coisa. Lá pode até algum momento você passar uma necessidade, mas ficar desamparado? Nunca. A gente conversava isso aqui esses dias, não foi? E a Bianca falava isso, mas ela me perguntou: e aquelas pessoas que às vezes estão na presença de Deus, buscando, estão desempregados, estão faltando alimento? E eu falei para ela: se tu me mostrar um servo de Deus fiel, justo, que ficou desempregado eternamente, ou que ainda que tenha faltado pão, Deus não tem enviado a provisão, eu mudo a minha fé. Porque todos os testemunhos que eu conheço eu fiquei desempregado. Está aqui um desses, não foi? Eu lembrei de você nesse dia. E Deus falou para ele, e eu ia até falar isso para você no dia, eu esqueci. Deus falou para ele a resposta aí. Foi Deus que falou: vai ficar quantos anos desempregado? 4 anos, não foi um negócio assim? 4 anos, eu me lembro disso. Que Deus usou o profeta para falar com ele. Não adianta procurar, porque eu não vou abrir. E ele começou, procurou. Deus abria? Não abria. E ele continuava procurando, e bota currículo, e faz isso, faz aquilo, faz entrevista. Mas Deus falou para ele lá no monte: eu não vou abrir, porque é propósito meu na tua vida. Vai ficar 4 anos. Vai ficar um longo tempo desempregado. Porque eu te quero no meu propósito. Porque que adianta estar abastado, mas estar longe da presença de Deus? Que adianta ter emprego, ter dinheiro, mas não ter a presença, não estar no centro da vontade dele, não ser feliz e pleno? E aí responde, aquilo. E aí eu falei para ela: eu não conheço, porque todos os testemunhos, como ele mesmo, como eu cansei de ver, pessoas chegarem na casa dele, e de muitas outras pessoas, toma aqui, o alimento do mês, toma aqui o dinheiro da conta, toma aqui as fraldas das crianças, toma isso, toma aquilo, Deus mandou, não fica desamparado não, querido, na casa de Deus não fica desamparado,
Na presença de Deus não falta não. Chega na hora certa, pode vir o necessário, mas Ele envia para você. Fome tu não vai passar. O problema de Elimeleque é que não souberam esperar, não tiveram paciência. Não, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer. Tem terra melhor, tem lugar melhor. Não sabe esperar em Deus, não confia, não tem fé. E quantos Elimeleques tem aqui hoje? Quantos filhos de Deus? Quantos crentes que não tem mais fé para esperar nada? Estão arregaçando as mangas e estão quebrando a cara. Ai, está fazendo a malinha e está quebrando a cara. Porque não sabe esperar no Deus que serve. Prega sobre esse Deus, fala sobre esse Deus, louva sobre esse Deus de milagre, de provisão. Mas na hora que a fome bate, corre. Na hora que a fome bate, larga a presença, larga a chamada, larga o propósito. E essa fome, eu vou falar aqui ainda muitas coisas. Essa fome pode representar muitas coisas. Não foca só na comida, não. Deixa o Espírito Santo te lembrar. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Porque quando eu estava preparando essa mensagem lá na minha casa, o Espírito Santo começou a falar comigo. Filha, a fome em Belém pode representar muitas coisas. A fome em Belém não é só comida. Tem muita gente, o Espírito Santo falou comigo, deixando a minha casa, deixando o lugar que eu estabeleci de adoração, deixando o lugar que eu estabeleci para que eles exerçam a sua chamada, para que eles exerçam o seu propósito, por causa de uma fome chamada desentendimento, por causa de uma fome chamada frustração, por causa de uma fome chamada decepção, por causa de uma fome chamada mágoa, ira, rancor. E o Espírito Santo falava, essa fome tem matado a muitos. A fome do ressentimento. Quantas vezes nós nos ressentimos em Belém, na casa do pão, o pão está jorrando, mas aí a fome bate, naquele dia o pão não veio, naquele dia, amados, veio um ressentimento muito grande no teu coração, naquele dia veio uma flecha enviada, sabe, do inimigo, e flechou o teu coração, e ali para você o céu fechou, e ali o pão não desceu mais para você, aí ali a fome bateu. A decepção bateu com força em você. E o que é que você fez? Mulher, filhos, família, vamos embora desse lugar. Porque a fome bateu. A decepção bateu com força aqui no meu peito. E eu não consigo mais habitar aqui. Mas Deus não falou para você ir. Mesmo em meio à decepção. Aí às vezes a fome é o ressentimento. Vamos embora desse lugar. Vamos embora dessa presença, porque eu só contabilizei dores aqui. Eu só estou contabilizando tristezas. Eu fui muito ferida, eu fui muito machucado. Há uma mágoa no meu coração, há um ressentimento ao qual eu não consigo arrancar. Então eu preciso ir embora desse lugar. Eu preciso parar de olhar para essas pessoas. Eu preciso parar de conviver com essas pessoas. E aí você vai embora da casa do pão, por causa dos ressentimentos, das mágoas, das desilusões, feriram o teu coração. E eu sei que isso acontece. E isso é real. Isso é verdade. Não estamos aqui para clamufar e para dizer que na casa do pão não tem esses problemas, que na casa de Deus não tem, porque tem. A gente é ferido, a gente é humilhado. Mas a gente precisa ter fé o suficiente. Nós precisamos ter o poder de Deus suficiente para dizer, independente do que eu estou sofrendo nessa terra, eu vou confiar, eu vou esperar, eu vou crer até o fim, porque Deus vai me honrar aqui. Porque Ele vai me curar aqui nessa terra. Ele vai sarar essa dor, Ele vai arrancar esse ressentimento. Eu vou conseguir viver aqui outra vez. Porque eu sei que Deus tem propósito comigo aqui. Deus tem obra comigo aqui. Mas a gente não quer ficar onde a gente foi ferido. A gente não quer ficar onde a gente é magoado. A gente não quer ficar onde a gente está sofrendo. Porque é mais fácil pegar a mala e ir embora. Mas a gente esquece que atrás de tudo aquilo, daquele cenário, tem algo muito maior, o qual a gente está deixando para trás, o qual a gente está deixando escapar, que é a presença de Deus, que é a obra de Deus e os propósitos dele na nossa vida. Por causa dos nossos sentimentos, das nossas vontades, daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente quer viver, das nossas vaidades, do nosso orgulho, do nosso ego. Mas o Espírito Santo de Deus está falando para você nessa noite, ei, independente do que aconteceu com você, independente do que você viveu em Belém, na casa do pão, volta hoje.
Volta hoje, sabe por quê? Porque ouviu-se dizer que a provisão está voltando. Oh, amadas, Noemi está lá em Moabe ainda, naquela situação terrível. Eu gosto muito dessa parte. Aí vamos avançar um pouquinho na história. A gente leu aqui. Noemi está lá ainda, nos campos de Moabe. Mas a palavra vai dizer algo lindo e maravilhoso, que ela vai ouvir dizer que o Deus de Israel, o Deus daquele povo, visitou o seu povo outra vez, e Ele trouxe pão de novo, e Ele trouxe provisão novamente, porque esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, querido. Ainda que você tenha ido embora, ainda que você tenha desistido, ainda que você tenha falhado, ainda que você buscou outros refúgios, ainda que você esqueceu que Ele é a tua provisão, ainda que você enfiou os pés pelas mãos, tomou a decisão errada, mas Ele vai te fazer ouvir a voz dEle onde você estiver. Ele vai te fazer ouvir, tem pão lá de novo te esperando. Tem vida outra vez te esperando. Tem alegria outra vez te esperando. Tem plenitude. Tem tudo aquilo que um dia você viveu lá. Tem alimento te esperando para matar a sua fome, Noemi. E da sua família, das suas noras. Tem vida de Deus fluindo outra vez naquele lugar. Tem esperança outra vez. Tem uma nova vida te esperando para que você venha recomeçar. Tem satisfação para o teu coração. Tem consolo, tem abraço e tem alguém esperando para se alegrar com o teu retorno. Tem alguém chamado Jesus Cristo. Tem alguém chamado Espírito Santo de pé, esperando o momento em que você entrará pelas portas de Belém de novo, dizendo: eu estou voltando para o meu propósito, para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Eu estou voltando para o teu lar, Jesus. Eu estou voltando para dentro do teu coração. Eu estou voltando para a minha chamada. Eu estou voltando para aquilo que tu me criou para ser. Eu estou voltando para ser não aquilo que eu planejei ser, mas eu estou voltando para ser aquilo que o Senhor me criou e desde o ventre me chamou para ser e fez menção do meu nome. O que Ele te chamou para ser essa noite, filha? O que Ele te chamou para ser, amada do Senhor, amado de Deus? Ele te chamou para ser muito mais do que isso. Ele te chamou para ser muito além do que você está vivendo e sendo, e você sabe disso. E o Espírito Santo de Deus fala no meu coração que tem pessoas aqui que sabem disso, mas ainda reluta. Mas não relute nessa noite, você sabe quem você é e para que você está nessa terra. Então, em nome de Jesus, hoje toma uma decisão de viver os propósitos e a vontade de Deus. Toma uma decisão de viver: Senhor, eu não vou atrasar nem mais um pouquinho o que o Senhor tem na minha vida. Eu não vou querer perder ninguém da minha família. Eu não vou esperar para ver a morte de ninguém, seja física, espiritual. Eu não vou esperar para colecionar frustrações no meu coração. Eu não vou esperar, Senhor, o mundo me destruir. Mas eu estou voltando hoje porque eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua plenitude. Ouve-se dizer que Deus visitara o seu povo outra vez. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa para você que está esperando algo de Deus e agora é específico. É específico para algumas pessoas aqui agora. Pega isso em nome de Jesus, é para você. Porque o Espírito Santo de Deus sabe o que você está esperando. Deus está dizendo assim: olha, filha e filho meu, que estão esperando hoje essa resposta. Só crê quem quiser, amados. Porque quando a gente vai pregar aqui, a gente não sabe nem quem vem, a gente não conta, a gente não liga para ninguém dizer assim: tu vem hoje? Como é que está a tua vida? Então, querido, a gente está lá às vezes dentro do nosso quarto, sabe nem quem vai entrar, quem vem. Tem gente que de manhã vem, não vem à noite. Tem gente que de noite vem, não vem de manhã. Às vezes, agora tem sido assim, né? É um fluxo diferente. Porque tem culto de manhã e de noite. Então, se você está aqui e se você vai ouvir isso, é porque é para você. E tu crê se você quiser.
Mas Deus está dizendo aqui agora, filha e filho, você que está esperando algo e que está dizendo, Deus, está demorando. Eu vou sair, eu vou usar as minhas artimanhas, eu vou fazer do meu jeito, Pai. Eu vou lá naquela terra buscar o que eu preciso. Senhor, eu vou procurar outros subterfúgios. Deus está dizendo para você, filha amada, filho amado, se você ficar na terra de Belém, se você ficar plantado no centro do meu querer, no meu propósito, no lugar que eu te mandei ficar, e crer e esperar, eu te visitarei outra vez. Eu virei outra vez a você e eu trarei a provisão que você precisa, que você pediu, porque eu sei o teu coração. Eu conheço os desejos do seu coração, eu sei o que necessitais. Eu sei como te alegrar, eu sei como te satisfazer. Tu não precisa sair, tu não precisa buscar. Deus está falando. Quem tem fé não sai em busca de nada, mas espera, porque o teu Deus traz tudo. A palavra do Senhor diz assim, enquanto dorme, dá Ele aos seus amados. Eita, Jesus, aleluia. Enquanto dorme, dá o Senhor aos seus amados. Vai dormir e descansa, porque enquanto você dorme, enquanto você descansa, o Senhor trabalha e prepara a tua bênção. E prepara a provisão que você precisa nessa noite. Talvez ainda nessa semana você precisa de uma provisão, precisa de uma resposta, precisa de um sinal de Deus. Ainda essa semana talvez você vai tomar decisões, você vai fazer escolhas, você vai a algum lugar, você vai fazer alguma coisa e o Espírito Santo de Deus está dizendo, não vai, não faça, fica parado. Espera porque eu vou te visitar. Espera porque eu virei trazendo pão outra vez, eu vou trazer a provisão. Eu vou trazer o teu milagre e todos verão. E de longe vão ouvir, Deus visitou o meu filho, Deus visitou o meu servo, Deus visitou o Parque São José, Deus visitou aquele lugar, Deus visitou a casa, a família daquele homem, daquela mulher. Deus visitou o coração, Deus visitou a condição. Mas tem que crer, amados. Tem que ter fé e esperar. Não saia da casa do pão. Não larga da presença. Não larga o lugar que o Senhor determinou para você por nenhuma necessidade, por dor, por tristeza, por decepção, por mágoa, por vaidade, por desejo do seu coração, por sonhos teus. Porque nada disso vai te conduzir à satisfação plena. Não saia da presença de Deus, não saia da casa de Deus, querido. Não saia do lugar onde Deus tem se manifestado, da habitação do Deus vivo, da onde Ele estabeleceu para se encontrar contigo, de onde Ele se estabeleceu para revelar os seus propósitos, para usar a sua vida, aonde Deus te plantou. Viva ali, frutifique ali. Não deixe o inimigo enterrar os teus frutos, não deixe o inimigo enterrar os teus talentos, não deixe ele enterrar o teu propósito, a tua chamada. Porque ela é grande e ela não é só para você. Tem um monte de vidas que dependem dela. Tem um monte de vidas que precisam ser alcançados pela tua chamada, por aquilo que Deus tem, pelo teu jeito de viver, pelo teu jeito de fazer as coisas. Que é só você e Deus. Ah, mas outro pode fazer, outro pode ser usado. Mas Deus levantou você, Deus chamou você. Deus quer fazer através de você, do seu jeito. Mas para onde você está indo? E eu quero também ressaltar um outro ponto importante aqui. Que o Senhor trazia ao meu coração. Preste atenção no que ela diz. Vamos lá no versículo 21. A gente acho que não chegou até ele não. Mas seguindo o texto, a Bíblia diz que Noemi vai voltar, vai pegar as suas noras e vai lá partir para Belém de Judá de volta. Quando ela chega, ela diz algo que mexe com o meu coração. Isso aqui me pegou. E eu profetizo que vai pegar você também aí, em nome de Jesus. E vai falar profundamente com você. Ela diz assim, ó, lá no versículo 20. Versículo 20 e 21. Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso.
cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim, Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, e veio dos campos de Moabe. E chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Eu quero repetir esse versículo 21 com você. Ó, cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Meu Deus, você entende isso aqui, amados? Olha o que Deus vai fazer. Olha o que Deus faz na nossa vida quando Ele tem um propósito, amados. Não adianta. Foi o que foi falado aqui, meu Deus. Foi o que foi louvado. Está cheio, mas está vazio. Se está cheio, não tem a presença de Deus, está vazio. Como é que Noemi está voltando, gente? Como é que Noemi está voltando? A palavra está dizendo, ela está dizendo isso, ela está declarando, eu fui cheia, saí daqui abastada. Eu imagino Noemi, estufando o peito, olhando para aquela terra, dizendo, ei, nunca mais preciso dessa terra, terra miserável, terra que não tem pão, agora sim eu vou para um lugar melhor. Se sentindo cheia das suas certezas, cheia dos seus ideais, cheia de sonhos, de novos planos. Mas a Bíblia está dizendo que agora ela volta como? Abatida, dizendo, eu cheia parti, mas vazia eu estou tornando. Mas eu quero que você preste atenção em algo muito maior. Aí ela vai atestar e vai dizer assim, porque o Senhor me fez assim, o Senhor tem me feito esse mal. Olha o que ela está dizendo, e lá atrás ela diz assim, eu não me chama mais de Noemi, me chame de Mara, porque amarga me tornei, porque o significado de Mara significa isso, amarga, amargura. E ela está dizendo que foi o próprio Senhor que fez com que ela ficasse assim. Ela está dizendo que foi o próprio Deus que esvaziou a vida dela, que fez com que ela tornasse vazia, que arrancou tudo dela. Então o que ela quer dizer aqui? Explicando essa história, Noemi está dizendo assim, olha, eu fui. E entendo que eu não fui debaixo da direção do Senhor. Entendo que eu não fui debaixo do propósito de Deus. Saímos. Eu entendo que tomamos a decisão errada, achando que estávamos certos. E eu entendo que todas as minhas perdas, presta atenção, eu entendo que todas as minhas perdas, eu entendo que as mortes, eu entendo que as dores, eu entendo que todo esse sofrimento, eu entendo que toda essa frustração é o Senhor que permitiu, o Senhor que trouxe a mim, porque Ele queria me trazer de volta para o seu propósito. Porque Ele queria me trazer de volta para Belém, porque Ele queria me fazer entender que sem Ele, sem a presença dEle, eu nada sou, eu nada posso e nada tenho. Então Ele precisou esvaziar Noemi e trazer ela completamente vazia para recomeçar tudo outra vez. Porque quando o Senhor precisa e quer recomeçar algo na minha e na sua vida, Ele precisa nos trazer de volta completamente vazios. Não dá para voltar cheio. Se volta cheio, não tem espaço para Deus trabalhar e fazer algo novo. Se tem coisa velha, o novo não pode entrar. A palavra do Senhor vai dizer isso. Como deitar vinho novo em odres velhos, não pode ser a mesma Noemi, não pode trazer as mesmas bagagens, não pode trazer as mesmas desejos, os mesmos sonhos, os mesmos pensamentos, as mesmas escolhas e os mesmos erros. Tem que estar vazia para eu colocar as minhas mãos e dizer, Noemi, vamos recomeçar agora. Vamos caminhar novamente juntos. Vamos fazer tudo novo. Agora vai ser tudo novo. Agora vai ser tudo diferente, mas entendeu que tem que estar vazio? E aí eu quero começar a liberar alguma coisa aqui para a tua vida nessa noite. Eu quero dizer agora novamente específico para algumas pessoas aqui. Pega isso. Pessoas que entraram aqui dizendo, Deus, por que o Senhor está me tirando isso? Pessoas que estão perdendo algumas coisas, que estão contabilizando algumas perdas nessa noite, que estão vendo algumas coisas se perderem na sua vida. Sonhos, projetos, desejos que você pede, ora, insiste, Deus está fechando os céus, Deus está fechando as comportas, Deus não libera, Deus não faz acontecer, ou Deus está tirando de você, ou te privando.
Deus está dizendo, sou eu esvaziando a tua vida para o propósito que eu tenho, porque eu preciso cumprir. Sou eu esvaziando você para te trazer de volta para a minha presença. Sou eu esvaziando você para trazer de volta você para a minha casa, para o centro da minha vontade. Tem perdas, amados, que serão necessárias nas nossas vidas, por mais que doa. Tem coisas que serão necessárias o Senhor arrancar da nossa vida, por mais que seja difícil. Mas Noemi está entendendo isso. Eu acho isso muito bonito, porque ela consegue entender. Foi o Senhor, eu precisava. Deus está me tratando, é Ele que está tirando. O Senhor me fez sofrer. O Senhor está me fazendo sofrer, Ele está me ferindo, mas para me curar lá na frente. Ele está me permitindo sofrer para me poder fazer um bem lá na frente. Há sofrimentos que não é para a morte, é para a vida. Há dores, há lutas que não é para a sua morte, é para a sua vida. É para o teu retorno para o Senhor, para o centro da vontade dEle. Então, se você tem perdido algumas coisas, se Deus tem tirado de você algumas coisas nessa noite, se alegra. E diga assim, o Senhor tem me feito isso. E Ele sabe. Sabe o que é isso aqui? Eu entendo hoje e confio na soberania do meu Senhor. Eu entendo hoje o que Ele está fazendo. Eu sei que é necessário e eu entrego hoje a minha vida nas mãos dEle. Eu estou voltando amarga, eu estou voltando vazia, mas eu sei que é Ele. Se Ele está no controle, Ele vai mudar essa história. Se foi Ele que fez, Ele vai me refazer. É interessante isso. Como você se encontra nessa noite? Talvez você está triste, chorando, dizendo, eu estou sofrendo dores, eu estou sofrendo perdas, eu estou perdendo coisas. Eu estou passando uma luta terrível. Deus está falando, sou eu te trazendo para perto. É a minha mão movendo em você para te tratar. A decisão muda trajetórias. E para a gente encerrar, a decisão pode mudar trajetórias. Versículo 16. Vamos lá no versículo 16 novamente. Lembra que eu falei que elas voltam e as suas noras voltam com ela? Aí a história vai dizer que Noemi, ela faz um apelo para suas noras voltarem. Voltarem para suas terras. Voltarem para sua cultura, para os seus deuses. E a palavra de Deus vai dizer que Orfa vai beijar Noemi e vai embora. Mas Ruth, amados, ela vai se apegar. Aqui no versículo 14 diz, Ruth se apegou a ela. Aí no versículo 16 ela diz assim, disse porém Ruth, não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Amados, eu quero que você pare aqui agora, tudo, para. Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito tremendo. Quando a gente olha para isso aqui, a gente às vezes enxerga, muitas das vezes até eu mesmo já preguei em cima disso e falei nesse contexto, mas hoje o Senhor me fez entender de uma outra forma e me deu uma outra questão aqui para a gente trabalhar. Quando a gente olha para esse texto, a gente diz assim, nossa, que lindo! A gente logo contempla o quê? O amor e a fidelidade de Ruth a Noemi. Olha que coisa linda, ela está dizendo, meu povo será o teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Onde quer que tu pousares, pousarei eu. Que coisa linda, que fidelidade essa mulher, que amor. E é bem verdade. Ruth está sendo fiel, permanecendo fiel e leal a Noemi, mas não é só isso que Deus quer nos mostrar. Tem algo muito maior, tem um propósito muito maior aqui. Quando ela diz assim, ó, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Sabe o que está acontecendo aqui, amados? Ruth não era do povo de Judá. Aquela mulher não pertencia a Israel. Ela não era israelita. Ela era de terra estrangeira.
E a terra dela se adorava a outros deuses estranhos. O Deus do povo, da terra, da cultura de Ruth não era o Deus de Israel. Então Ruth, amados, era uma mulher de terra estranha, acostumada com uma cultura de outro lugar, a adorar outros deuses. Mas ela está olhando para tudo aquilo ali, quando ela ouve dizer que na terra do povo de Israel, o Deus deles visitou e trouxe pão, e a verdadeira provisão está lá. Ruth, amados, está tendo uma revelação de quem é o Deus verdadeiro ao qual ela precisa se render, ao qual ela precisa buscar. Então Ruth, muito além de querer seguir Noemi, vai muito além de querer seguir alguém e ser leal a alguém, vai até mesmo em ser leal a Deus. Eu quero seguir o teu Deus, porque eu vi que Ele é Deus. Noemi, eu vou contigo, mas não é só por causa do meu amor por você, é porque eu estou vendo que esse Deus se revelou lá, e aqui esse Deus não está se revelando. Aqui não tem nada pra gente, aqui só teve perda, aqui só teve desgosto, aqui só teve morte, só teve frustração, mas eu estou percebendo que lá é o lugar onde nós devemos estar. É com esse Deus que nós temos que habitar. Esse é o Deus da verdade, esse é o Deus do pão, esse é o Deus da provisão, e nós jamais deveríamos ter saído daquele lugar. Nós jamais deveríamos ter nos afastado dele. Ela não conhecia esse Deus, amado, ela não tinha aliança com esse Deus, mas nesse momento, Ruth está se levantando dizendo: eu faço hoje com esse Deus uma aliança. O povo, o teu povo, o povo desse Deus aí, agora é o meu povo, e o meu povo é o povo dele. Ai, amados, ela está dizendo assim: aonde quer que tu fores, o Deus que tu se servir, o Deus que tu adorar, o Deus que tu se prostrar, é esse Deus que eu também vou servir. É esse Deus ao qual eu vou me prostrar. É esse Deus que eu vou me apegar. E é nessa terra que eu vou frutificar. É nessa terra que eu vou viver. Você consegue perceber que coisa linda isso aqui? É Ruth entendendo, amados, que longe de Belém não dá. É Ruth entendendo que longe de Deus não dá, que longe de Jesus não dá, que só há um Deus a qual pode preencher, que só há um Deus que sustenta, que só há um Deus que alimenta, que só há um Deus que pode dar vida, e vida em abundância, que só há um Deus que pode fazer feliz, e que somente aonde esse Deus está, nós podemos ter plenitude de vida. É muito lindo isso. Onde quer que tu fores, irei. Onde quer que pousares, o teu Deus é o meu Deus. Olha o que ela está dizendo. O teu Deus é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Ela está renunciando aos deuses estranhos. Ela está renunciando a toda a sua cultura, tudo aquilo que ela aprendeu. Ela está renunciando, amada, a tudo aquilo que a sua terra aparentemente podia dar para ela. Porque Noemi está dizendo: vai, minha filha, porque eu não tenho mais nada para te dar. Vai, porque os meus filhos morreram e eu por acaso posso ter outro. Eu não tenho condição de ter outro filho para que você possa casar de novo. Noemi está enumerando uma série de condições terríveis. Ela está dando a ela uma série de motivos, amado, terríveis, para que ela não a acompanhe, para ver se ela desiste. Ela está dizendo: olha, para você não tenho muita esperança nessa terra não. Mas é como se Ruth estivesse dizendo assim: ei, Noemi, fica tranquila, eu não quero um novo marido, eu não estou querendo comida, eu não estou querendo alimento, eu não estou querendo casa, eu estou querendo é esse Deus, eu estou querendo é a presença dEle, eu estou querendo estar onde Ele está. E aí, o mais lindo de tudo, a gente viu as consequências da má escolha, da decisão errada, não foi? Aí agora a gente vai ver o poder e a consequência da escolha certa. De escolher estar no lugar que Deus projetou para você. Ruth fez a escolha certa. E aí olha o que a gente vai ver acontecer com ela. A gente vai prosseguir aqui. Aí lá no capítulo 2, a gente já vai terminar. No versículo 8, é muito linda essa história, mas diz assim, então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem,
e irás após elas. Não dei ordem eu aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos? Para que faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido e deixaste a teu pai, olha aí, e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Olha isso, sobre cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E sendo já a hora de comer, agora aqui é muito lindo, presta atenção. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu do trigo tostado e comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela colher, Boaz deu-lhe ordem aos seus moços dizendo: até entre as gavelas deixai-as colher e não a censureis, e deixai cair alguns punhados e deixai-os ficar, para que o escolha e não a repreendais. Amados, isso aqui é muito lindo. Presta atenção, quando Ruth entende que o lugar da vontade de Deus, que o lugar que Deus tinha para ela era em Belém, quando Ruth entende que fora da vontade, fora da presença de Deus não dá para ficar, e escolhe estar ali, amados, a gente começa a ver a trajetória dessa mulher mudar. Esse homem chamado Boaz vai se agraciar por essa mulher. E olha o que ele vai dizer: olha, pode colher aqui nos meus campos, fica à vontade, colhe tudo que você precisar. E Ruth fica assombrada com aquilo ali. Como eu pude cair nas graças desse homem? Mas era Deus trabalhando na vida dela. É Deus trabalhando por ela. É Deus provendo na vida dela por causa da sua decisão. Aí ele vai dizer ainda mais para ela, como a gente leu aqui nesse versículo: achega-te e come do pão, molha o bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores e lhe deu do trigo tostado e comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Amados, o que essa palavra quer dizer aqui? Quando nós escolhemos estar na presença de Deus no lugar certo, sempre vai ter pão à mesa para a gente comer. Sempre vai ter provisão. É Deus dizendo assim: filha, você foi. Filho, você foi, mas você está de volta. Você entendeu? É Deus puxando a cadeira, colocando você sentado, dizendo: toma, tem trigo, tem pão, alimenta-te, come, te farta, porque eu preparei para você do melhor. E ele ainda diz mais assim, ó: do que cair pelo caminho, ó, deixai ela colher até no meio entre as gavelas e não a censureis. Ou seja, eu entendo aqui que ele está dizendo até no lugar aonde ela não deveria colher, até no lugar, amados, aonde deveria ser limitado para ela, ele está dizendo: deixa ela ir, deixa ela colher até onde não é para ela colher. Então Deus está dizendo aqui: quando você está no centro da minha vontade, quando você está no centro do meu querer e na minha presença, você vai colher até onde não era para você colher. Você, amados, vai desfrutar até mesmo do que nem era preparado para você, mas Deus vai te dar. Lembra do que eu falei lá na frente? Lá atrás? Que Deus vai dar além se você ficar, se você permanecer, se você confiar, se você tiver fé. Mas quem vai embora, quem corre não vê a provisão, não come do melhor. Mas quem fica, amados, come do que necessita e come além ainda. Vai comer, ainda vai sobrar. Eu quero profetizar isso na tua vida. Vai sobrar na tua casa, querido. Vai sobrar porque você decidiu permanecer na posição. Vai sobrar porque no tempo da fome você não arregaçou as suas mangas e fez do seu jeito. Você falou: eu vou esperar, eu vou confiar, porque Ele vai mandar.
Vai sobrar, vai sobejar, sabe por quê? Porque você decidiu crer que o mesmo Deus que te visitou um dia, que trouxe pão, vai voltar outra vez no tempo certo e vai trazer outra vez a provisão. Basta esperar, é só confiar. Queridos, lembra do que eu falei? Não se prenda à comida, eu não estou falando aqui só de alimento, eu estou falando de uma visão espiritual, você está entendendo? Então preste atenção, qual é a provisão que está faltando hoje na tua vida. Não pensa só em alimento, não. Pode ser que a tua realidade hoje seja uma despensa vazia, mas Deus quer falar muito além. Talvez seja um vazio na alma, seja uma dor incurável, uma decepção, um sonho não realizado, alguma coisa que está te martirizando. Talvez seja a tua chamada, o teu ministério, a tua vida com Deus que está em ruína, está destruído, que está em escassez, e Deus está falando, volta para a posição que eu volto a restituir nessa noite. Volta para o lugar de onde você nunca deveria ter partido, e eu vou derramar, eu vou enviar os corvos para te alimentar, eu vou enviar maná do céu fresquinho todo dia. Mas permaneça na posição, volta para o lugar. Quem crê vê provisão, amados. Tem alguém aqui nessa noite precisando de uma provisão? Tem alguém aqui nessa noite esperando resposta, esperando um milagre? Tem alguém aqui com medo de uma situação? Eu não sei porquê, mas quando eu estava preparando essa palavra aqui, o Espírito Santo de Deus falava muito no meu coração a respeito de medo. E eu falei, Senhor, eu vou encaixar o medo aí, tem nada a ver. E Deus falou, encaixa. E eu vou encaixar o medo aqui. E Deus falava comigo, tem gente com medo de uma determinada situação que está se levantando na sua vida e está com medo de enfrentar. Está querendo correr. Mas Deus está dizendo, tu não é o homem que confia. Tu não é meu servo, tu não é meu filho. Cadê a tua fé? Cadê a tua confiança que eu sou o Deus que cuido da tua vida? Que eu sou o Deus que provê aonde não há provisão. Que eu sou o Deus que abre porta. Eu já abri tantas na tua vida, ai meu Deus. Tem gente aqui que Deus já abriu tanta porta na vida dele, mas ele está com medo agora. Que Deus já deu tanta coisa na vida dela e agora ela está com medo, ela está com medo. Está com medo de decidir, está com medo de escolher. Está pensando em decidir errado, está pensando em fugir. Para não enfrentar o problema, não, Senhor, porque eu não sei o que vai acontecer, eu vou padecer. Deus está dizendo, não vai padecer, porque eu te sustento, eu te asseguro, eu cuido de ti. Eu vou providenciar tudo que você precisa, vai tranquilo, fica tranquilo. Que medo é esse, gente? Que medo é esse que paralisa as nossas vidas? Servos de Deus, Deus vivo, gente que tem autoridade. Deus nos deu autoridade, mas quando a fome bate, quando o gigante se levanta, a gente quer correr, a gente quer abandonar a terra. Deus está dizendo assim, vai nessa semana, ainda essa semana, enfrenta o teu gigante, porque eu vou dar a pedra na tua mão, eu vou colocar a tiradeira, eu vou mostrar para você aonde tu tem que mirar o alvo, e ele vai cair diante de você, e eu vou te conduzir. E vou te mostrar que eu sou Deus na tua vida, mas confia. Amém, queridos? Se coloca de pé nessa noite. Esse medo precisa sair da tua vida hoje. Porque esse medo não condiz com o propósito de Deus na sua vida. Esse medo não condiz com a grandiosidade daquilo que Deus confiou a você. Esse coração angustiado, apertado, não condiz com a fé que Ele colocou dentro de você. Essa fé precisa ser maior do que isso que está te assustando, está entendendo? Hebreus, amados, vai falar sobre isso. Hebreus vai falar sobre essa fé. Se eu não me engano, no capítulo 10, nos últimos versículos ali, o Senhor vai dizer: porque necessitais de paciência, olha isso, para que depois de havendo tendo feito a vontade de Deus, alcançais a promessa. Necessitais de paciência. Aí lá no capítulo 11, ele vai continuar falando sobre a fé.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e daquilo que não se vê. Você não está vendo, mas você precisa crer que é real, que já aconteceu. É algo que não está na tua mão ainda, que você está esperando, mas você não viu, ainda não aconteceu, mas que você espera e crê que vai acontecer, que vai ser feito, como você está crendo. Isso é fé, querido. Então por que você não crê? Porque você não está vendo. Você só vai ver quando o diagnóstico estiver na tua mão? Você precisa da assinatura do médico? Porque a gente é assim, amado. Esses dias eu fui fazer um exame que eu estava assustada com o resultado, e aí eu fui com um temor no meu coração, com medo, passando mal, amados. E ao mesmo tempo ali, eu agoniada com aquilo ali, eu falei, Deus, eu preciso ter fé. Eu preciso chegar naquele lugar e eu preciso estar calma. Eu não posso ser assim porque eu tenho um Deus maior. Não é a palavra do médico que tem que me acalmar. E aí eu fui, amados, mas a gente é assim. Aí só depois que o médico abriu o exame e disse assim, tá tudo bem, não tem nada demais aqui, eu relaxei. Aí eu saí feliz, aí eu saí em paz, mas ao mesmo tempo Deus falou, por que tu tem que esperar a palavra do médico para confiar? Por que tu tem que esperar a palavra do médico para descansar? Por que tu tem que esperar a palavra do médico para estar bem? A gente precisa mudar isso. E eu falei, Deus, muda isso em mim, eu quero ter essa fé. Que não depende, que ainda que a sentença, ainda que o diagnóstico fosse ruim, eu quero me alegrar, eu quero confiar, eu quero crer, Senhor, que Tu estás comigo e que nada vai me acontecer. Eu quero crer que aquilo que eu coloco nas Tuas mãos, o Senhor é poderoso para fazer e realizar. Então nessa noite feche seus olhos, porque eu quero orar com você, eu quero orar com pessoas aqui nessa noite, que saíram desse lugar. Eu quero orar com você que nessa noite, amados, saiu dessa terra de Belém, que desistiu dessa terra que a fome bateu, que a escassez